didática. A Didaquê, Ensinamento dos Apóstolos, traduzida pelo professor Fabrício Possebon, da Universidade Federal da Paraíba, e comentada por nós. Bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo, lembrando, ficamos lá na tempestade, quando Jesus disse que faz aquela pergunta, porque tudo que ele fazia, ele dizia que os discípulos, seus apóstolos, poderiam fazer, e até mais. Tudo que eu faço, vós também podereis fazer, mostrando que ele não estava fazendo nada além do normal. Apenas queria que as pessoas se aperfeiçoassem e chegassem até o seu nível e fazer o que ele fazia e até muito mais. Mas ele faz uma pergunta aqui. Vocês ainda não tendes fé? E eu quando eu vejo essa pergunta de Jesus, eu às vezes me lembro que a palavra fé, eu já disse aqui para vocês, significa emuná em hebraico, que vem de imune, exercício, prática, atitude, ação. Não é simplesmente crença. Ela é o caminho, a impulsão, é o amor na prática. A fé é amor na prática. É assim que eu entendo. E conta uma lenda cabalística que um grande rabino ia pegar um trem na cidade de Kiev, na Rússia, e ele entrou na fila para pegar o trem, um calor muito grande, vem um discípulo dele, um seguidor, um aluno, diz, mestre, o calor está muito grande, sente ali que eu vou tirar a sua passagem. Ele senta e fica aguardando, e o discípulo ficou 45 minutos no sol. Tirou a passagem, entregou para ele curvou-se, disse muito obrigado, e partiu para pegar o trem, quando o discípulo meio desconcertado disse, mestre, o senhor não entendeu, eu tirei sua passagem, mas eu tirei com o meu dinheiro. Eu só tinha esse dinheiro que eu também vou viajar. E então o senhor precisa me reembolsar para que eu pegue o meu trem. Ele olhou para ele na maior calma do mundo e disse, pois é, meu filho, eu não tenho dinheiro. E o discípulo, mais surpreso ainda, diz assim, mas como é que o senhor não tem dinheiro? E entra numa fila para pegar um trem. Ele disse, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Eu entrei na fila e Deus mandou você para tirar minha passagem. E você tem fé? E ele ficou meio, tem ou não tem? Disse, eu tenho. Disse, então entre na fila e aguarde, que com certeza você também vai aparecer alguém para tirar a sua passagem. Boa noite, estamos começando ao vivo para a TV Cidade, o programa O Povo na TV, nesta sexta-feira, recebendo hoje como convidado do programa todo o deputado estadual Fernando Capês, que está no Vale em uma visita, divulgando algumas ideias e algumas leis importantes que tem trabalhado junto à Assembleia Legislativa do Estado. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Rogério, é um prazer, uma honra estar aqui conversando com você, com todos os telespectadores e estar aqui nessa cidade maravilhosa que é Taubaté, a capital mundial da literatura infantil. Satisfação muito grande. Quem participa conosco nesse primeiro bloco é o vereador Billy Guiar, ele também faz presente aqui na nossa bancada. Vereador, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério, boa noite a todos os telespectadores da TV Cidade. Estamos aí mais uma vez acompanhando o companheiro deputado Fernando Capês, o qual tive a honra de trazê-lo para a nossa cidade. Estamos juntos aí para responder as perguntas dos ouvintes aí. Deputado, a gente sabe que uma lei importante que o senhor tem trabalhado é uma lei com relação à improbidade. Nós sabemos aí que é um tema importantíssimo, ainda difícil de ser realmente de fato constituído, mas que merece toda a atenção, não é isso? Sem dúvida. Rogério, eu vou fazer inclusive uma palestra hoje à noite na Unital sobre a lei de improbidade administrativa, que é uma lei que entrou em vigor em 1992,
está completando 21 anos e, como o próprio nome diz, ela foi criada para combater os atos de improbidade administrativa, que, grosso modo, são os atos de corrupção com o dinheiro público. E ela tem sido uma lei muito eficaz, que tem dado muita dor de cabeça a administradores públicos. Então, é uma lei importante. Evidentemente que o nosso mandato de deputado estadual, dentro da competência estadual, é um mandato muito focado e voltado, sobretudo, para a área de defesa do consumidor. Se você permitir, acho que é até um dever prestar esta informação ao telespectador. Apresentamos um projeto de lei que se transformou em lei. Já existe uma lei estadual que foi feita a partir de um projeto de nossa autoria. Preste atenção nisso, telespectador, que proíbe os hospitais no estado de São Paulo de exigirem de você cheque calção. Se você chegar num hospital com alguma pessoa em situação de emergência e o hospital exigir de você o cartão de crédito, que você deixe um cheque, proteste na mesma hora, porque se você denunciar esta prática ao PROCON, o hospital pode ser multado em até R$174 mil. E além disso, você tem direito de exigir o dobro do valor do cheque calção a título de indenização. Esta é uma lei, já está em vigor, foi uma lei elaborada por nós. E também está agora na mesa do governador Geraldo Alckmin para sanção um outro projeto nosso que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Os 10 maiores fraudadores do Código de Defesa do Consumidor, aqueles que mais violam o seu direito como consumidor, vão fazer parte agora de uma lista. E esta lista dos 10 maiores violadores do Código do Consumidor vai ser fixada em todos os estabelecimentos destes violadores, para eles passarem vergonha mesmo. E o governador está praticamente às vésperas de sancionar este importante projeto de lei. E por último, já que também não daria tempo de falar de todos os projetos, nós terminamos agora uma CPI da qual eu fui presidente. É a CPI das empresas montadoras de automóveis. As empresas que montam automóveis, o que elas fazem? Elas querem ter exclusividade para fornecer as peças de reposição do seu automóvel. Então, quando você quer comprar uma peça de reposição, como elas querem exclusividade, você é obrigado a ir até uma concessionária e comprar esta peça. O que acontece? Você não encontra a peça e quando você encontra, essa peça está custando até 10 vezes o valor. A CPI concluiu pela responsabilidade das empresas montadoras que fazem isso para te obrigar a trocar de carro, comprar um carro zero e acabam te obrigando a ir até um desmanche, muitas vezes sem saber se está comprando uma peça roubada. O que nós fizemos? A CPI apresentou um projeto. Se virar lei, e eu espero que vire lei ainda este ano, quando você pedir a tua peça na concessionária, a concessionária tem 30 dias para te fornecer a peça no máximo. Passados 30 dias, a montadora tem que te alugar um carro igual ao que você tem e pagar o aluguel até a chegada da peça. São várias questões, a gente vai falando no decorrer da entrevista. Lembrei só de uma última. Nós propusemos e conseguimos a criação da Promotoria de Defesa Animal. Foi uma iniciativa nossa. Pedimos ao Procurador-Geral de Justiça, o órgão especial do Ministério Público se manifestou e foi criada a Promotoria de Defesa Animal. Então são vários temas importantes, mas hoje, na Unital, onde já fiz várias palestras, vamos falar sobre esta importante lei, a lei que mudou o conceito de responsabilidade do administrador público, a lei de improbidade administrativa. Na verdade, hoje, para ser prefeito, não é um bom negócio se o camarada não for sério, né, deputado? A gente sabe que tem que se adequar. Eu queria só fazer uma participação do vereador Bilili. A gente sabe que essa questão da saúde é uma questão importantíssima. O vereador tem se destacado aqui em Taubaté e, por que não, também na região, um trabalho forte, um trabalho muito complicado, muitas vezes, né, que desagrada alguns dos setores, né, feito esse trabalho importante na saúde. Vereador, é uma atuação importante essa criação da lei do deputado, né? É uma atuação muito importante.
aqui o destaque meu na região. Você sabe que eu bati de frente com o secretário de Saúde, me tornei até uma pessoa que não posso nem ter uma CPI aí em trâmite, que foi palavra desse vereador na tribuna. E eu fico muito chateado, porque hoje eu tive uma notícia que me deixou até agora, está me machucando por dentro, que a Sandra Tutirache, que é a secretária de governo do estado, ela teve sexta-feira na Câmara, passada, e mandou até um ofício para a Câmara reclamando do presidente da SEI, que ela foi muito maltratada. E para nossa surpresa, uma mulher que, Digão, junto comigo, o deputado Fernando Capês, esteve comigo em São Paulo, quando até fui chamado de mentiroso, o deputado gravou, e eu tive com o governador Geraldo Alckmin, enquanto estava acontecendo uma reunião aqui com o Mário dos funcionários da FUST, com o vereador Digão e com a Sandra, pedindo a equiparação salarial. O governador me escutou, o Capês me ajudou, a Sandra, o Digão, o sindicato, mais os representantes dos funcionários. E, então, é uma mulher que mostra muito trabalho, está aí há 15 anos, e ela, mediante esses processos que ela vem, está muito chateada, porque muitos processos do nosso prefeito, que é do partido do PSDB, contra o nosso governador, coisa que eu falei e não vou voltar atrás, aquilo que falei sustento, que eu acho um absurdo. Eu nunca vi ninguém do PT bater no PT. E hoje, para minha surpresa, ela protocolou um pedido de demissão. Pode ter certeza que esse maltrato dela em Taubaté, muita coisa foi. E foi convidada, nós almoçamos hoje, o deputado, eu sou muito querido, ele sabe disso também, pelo prefeito de Pinda, pelo Vitor Ardito Lerário, que a chamou para ser secretária daquele município. Ela vai ganhar muito mais, e tenho certeza que ela vai fazer um trabalho lá. Eu liguei para o governador e pedi para ele que interceda para que ela não saia, porque agora Taubaté vai ver o que perdeu dessa mulher que estava aqui. Eu queria até, Rogério, se me permitir, viu? Eu queria fazer um agradecimento público ao vereador Bilili, que me convidou para vir a Taubaté. E você sabe, nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. E eu sou promotor de justiça de carreira, tenho 25 anos de carreira no Ministério Público. Eu sou obcecado por trabalho. E além dos projetos de lei, eu tenho vários projetos. Depois, se o nosso telespectador quiser conferir, é só entrar no nosso site, que é o nosso nome, né, Fernando Capês, para verificar. Eu tenho atendido muito, viajado para os municípios, procurado levar os prefeitos para encontros com os secretários, tentado trazer verbas, investimentos para as regiões. E o Bilili, de uma maneira muito gentil, me abriu as portas de Taubaté. Eu estou muito feliz de estar aqui. Me apresentou o vereador Digão, uma pessoa digna, correta, que eu tenho uma grande admiração, outros vereadores importantes, né? O Peixoto, o Paulo Miranda e outros também, não vamos ficar nominando, porque senão, né, a gente pode, o Luizinho da Farmácia, né, podemos cometer alguma injustiça. Mas eu estou muito feliz de estar vindo a Taubaté e eu me sinto, se é que essa é a palavra, envaidecido, engrandecido de poder estar ao lado do Bilili nesse trabalho político. Uma participação de André Ferreira, depois eu quero voltar ao assunto da Sandra Tutirache. O André Ferreira, jornalista, está perguntando, ele está dizendo que a TV Cidade fez um documentário sobre o Pinheirinho em São José, situação que todo mundo acompanhou, né? Ele diz que em depoimento alguns entrevistados relatam estranhamente do irmão do deputado no dia da remoção dos moradores daquele bairro. Ele pergunta se é comum a justiça se fazer presente em eventos dessa natureza, deputado. Uma excelente pergunta do jornalista André Ferreira e permite uma informação. Essa questão do Pinheirinho, a desocupação foi determinada por uma decisão da justiça transitada em julgado. Então, não foi uma liminar, houve uma decisão, esse processo se arrastou por mais de 20 anos e a justiça determinou, não sei se com razão ou sem razão, porque eu sequer conheci o processo, determinou a desocupação da área do Pinheirinho. Foi um juiz de Taubaté que julgou, uma juíza de Taubaté que determinou a desocupação e depois houve recurso, o Tribunal de Justiça manteve a desocupação, parece que houve algum recurso em Brasília e a questão acabou. Houve uma ordem da Justiça para desocupar. Muito bem. Emitida essa ordem tem que ser cumprida pela Polícia Militar. E a Polícia Militar foi executar uma ordem judicial. Às vezes a gente não concorda com a decisão, é certa ou errada, eu não conheço os detalhes do processo, não posso dizer, mas houve uma ordem judicial definitiva para a desocupação do Pinheirinho. E a Polícia Militar foi promover a desocupação. Durante a desocupação, a Polícia Militar filmou
toda a operação, justamente até para documentar se haveria algum abuso ou não. E o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal, o desembargador Ivan Sartori, determinou que um juiz de sua assessoria acompanhasse a desocupação para verificar se haveria algum abuso durante a execução da ordem judicial. Então, o Poder Judiciário, como se tratava de uma desocupação de grande monta, um grande número de pessoas e um deslocamento muito grande de policiais militares, necessitava acompanhar esta ordem de desocupação. Pois bem, o presidente do Tribunal de Justiça escolheu um dos juízes assessores para acompanhar esta ordem. Foi o Dr. Rodrigo Capês. Então é importante se dizer que o Dr. Rodrigo Capês não julgou a ação, não determinou a desocupação do Pinheirinho, não julgou o recurso, não transitou em julgado. Ele estava lá por ordem do presidente do Tribunal de Justiça, como assessor do presidente do Tribunal de Justiça, para fiscalizar e acompanhar se haveria algum abuso sendo praticado. Acompanhou toda a operação e assim, então é comum em desocupações de grande monta ou ações que possam provocar um envolvimento da polícia no embate direto com moradores ou com população, é comum sim o Poder Judiciário determinar o acompanhamento de um juiz e até o Ministério Público de um promotor a fim de verificar se vai haver violência ou algum tipo de abuso na execução. Ele estava lá para fiscalizar em nome do Poder Judiciário o respeito à integridade física dos moradores. Muito obrigado pela sua pergunta. O vereador, vamos voltar a essa questão rapidamente. O prefeito Ortiz Júnior tem conhecimento desse pedido da Sandra Tutikashi? Veja bem, isso aí eu fiquei sabendo hoje, através do prefeito de Pinda, que ele tinha convidado ela. Eu liguei para ela, ela me confirmou que tinha protocolado e realmente ela está muito cansada. Esse secretário de Taubaté vem para mim, você veja bem, esse cara está sendo blindado e vocês sabem disso, que vocês são da imprensa de Taubaté. Ele está fazendo só besteira em cima de besteira, acusa governador de morte. Outro dia o próprio vereador Digão, pode até falar nisso depois, foi procurar o número de transferência que ele tinha pedido, não existia. Foi quando eu apelidei ele de João Pinóquio, o doutor João Pinóquio, ele ficou bravo, porque ele tinha me ofendido. Então eu acho que enquanto o prefeito não parar para ouvir aquela base que na hora que ele precisou ajudou ele na campanha, e ficar escutando essas pessoas que vieram por outras indicações, ou só olhando para o próprio umbigo, eu acho que não vai resolver o problema da saúde. Rogério, eu não quero me meter nessa discussão aí do secretário da Saúde com o Bilili. Só um parênteses. O prefeito vai na sua palestra hoje? Olha, ele foi convidado. Foi convidado? Foi convidado. E quando o senhor preferiu palestra no Mental, ele teve presente, porque eu lembro que eu estava lá. Sim, o prefeito ele foi meu aluno. Foi meu aluno. Eu sou, só para esclarecer, é uma pura questão de antiguidade. Eu sou professor há 23 anos. Vários juízes, já tem até desembargadores chegando ao Tribunal de Justiça que tiveram aula comigo nesses aí 23, 24 anos que eu sou professor. Eu estive presente na subseção da OAB, fazendo uma palestra, e o prefeito esteve lá, na época não era prefeito, e foi convidado. Eu ficaria muito honrado se a autoridade máxima do município de Taubaté fosse nos prestigiar nessa palestra. Eu não sei o que é da sua palestra, deputado, mas eu sei que me parece que um dos pontos importantes para não se cometer improbidade administrativa é ter o bom senso e a sabedoria de escolher uma boa assessoria, porque a assessoria também faz coisa errada. Daí entra um pouco na questão do vereador Bilili. Então, eu não vou entrar nos critérios do prefeito e do secretário da Saúde, nem nessa briga do secretário da Saúde, que eu não conheço, com o Bilili. Não sei quem está certo ou errado. O que eu queria dar um depoimento é o seguinte: o número de pessoas que o vereador Bilili, nesse período que eu o conheci, tem encaminhado para tratamento, sobretudo na capital de São Paulo, nos hospitais de excelência, nos centros de excelência hospitalares de São Paulo, é um número muito grande de pessoas. O que este rapaz, este vereador, o vereador Bilili, tem ajudado pessoas, salvando vidas, levando pessoas a um bom tratamento. Então eu acho o seguinte, qualquer que seja a discussão, nós temos um vereador
eleito com mandato popular, que precisa e merece ser respeitado, fazendo intervenções extremamente importantes na área da saúde. Então, não vejo nenhuma vantagem para o município de Taubaté em alimentar uma polêmica como essa com o vereador Bilili. Eu, como homem público, só tenho aqui a reconhecer e agradecer. E eu tenho absoluta certeza que o nosso vereador Ortiz, que é um homem, um prefeito, uma pessoa que tem uma responsabilidade com o município, tenho certeza que não aprova esse tipo de polêmica. O Bilili tem que ser reconhecido pelo trabalho que ele está efetivamente realizando. É a minha opinião de quem está vendo essa polêmica. Eu vou chamar o primeiro intervalo. Antes, eu queria só passar a palavra para o Bilili. O deputado continua com a gente vai fazer uma pausa para outro vereador também participar, depois também tem a participação do Francisco Oring. Vereador Bilili, as suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade aqui e, como o deputado estava falando, a minha intenção é só ajudar. Porque eu fico muito chateado que eu recebi título de cidadão em todas as cidades vizinhas aqui, sei que vou receber das outras. Pelo trabalho que executei, fui escolhido, ganhei uma bandeja de prata da mão do Fábio Meirelles, como um dos melhores presidentes dos sindicatos produtores de 10 cidades. Toda a vida tive uma vida pública, fui vereador de 93 a 97, saí para ser presidente do Sindicato dos Produtores, onde moro na zona rural até hoje, na fazenda, na minha família. E quero dizer só uma coisa, às vezes a gente fica chateado quando se fala que o santo da casa não faz milagre. Então eu tenho atendido muito, eu vi hoje o carinho do prefeito, o deputado pôde ver isso, o carinho do prefeito de Tremembé comigo, o carinho do prefeito de Caçapava, do Vitor Ardito de Pinda, como ele teve outras vezes aqui em 5 municípios que eu ganhei título de cidadão, São Luís, Lagoinha, ele viu como eu sou tratado, e dentro aí aqui eu tive 2.880 votos, fui dos novos que entrou, o mais votado praticamente, e então eu digo a verdade, eu queria ter o mesmo respeito que tem, mas graças a Deus eu estou sendo muito respeitado pela população de Taubaté, que é a ela que eu devo satisfação. Muito obrigado. Vereador, obrigado pela participação. O deputado continua conosco. A gente vai para o intervalo, voltamos já com mais um bloco do programa Povo na TV. Renove sua casa. Visite hoje mesmo a Pazim Móveis, em 2 endereços. Rua Dona Chiquinha de Matos, 247, no centro de Taubaté. E filial na Vila das Graças, Rua Padre Francisco, número 1. Telefones 3632-3311 e 3632-3647. Pensou preços baixos? Pensou Pazim Móveis.
vivo agora também com a participação do vereador Digão, do PSTB. Vereador, muito boa noite. Boa noite, Rogério. Sempre um prazer estar aqui na TV Cidade, principalmente hoje na presença aqui do grande deputado Fernando Capeza. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. O vereador, deixa eu até aproveitar, o vereador Bilili colocou aqui no ar esse problema aí da base do prefeito, que muitas vezes não é escutada. Eu queria saber do senhor, que preside o partido, o que acontece com o prefeito que não escuta os seus vereadores? Bem, Rogério, é uma questão pessoal do prefeito. Às vezes, eu sempre prefiro que as pessoas mais próximas me alertem de alguns problemas do que ouvir as pessoas dando tapinha nas suas costas. O que nós estamos fazendo com a atual administração é principalmente passar um ponto de vista nosso, da Câmara Municipal, principalmente nós que estamos em contato direto com a população, estamos sabendo dos problemas que a população está enfrentando e tentamos auxiliar o prefeito com alguns comentários. Mas, infelizmente, às vezes alguns comentários não são levados adiante e isso dificulta um pouco o relacionamento ali com a Câmara Municipal. Deputado, a gente sabe que o Taubaté é uma cidade importantíssima hoje no estado de São Paulo, não só nessa região, mas pela sua localização, é uma cidade estratégica, né? Está aí 1 hora de São Paulo, meia hora da Serra da Mantiqueira, 1 hora do Litoral, 3 horas do Rio. A gente sabe que muitas empresas estão vindo aqui para o Vale, Taubaté tem a melhor localização de todas. Para o administrador público, o que é importante perceber nesse momento aqui, o senhor com toda a sua experiência como deputado, que eu, logicamente, já deve ter uma noção melhor, o que o senhor acha que está faltando aqui para Taubaté realmente seguir um desenvolvimento esperado, que possa realmente atingir aquele caminho que todo mundo espera? Bom, eu acho que são, olhando assim a questão, 2 pontos importantes. Primeiro, a vocação da região como polo tecnológico de alta tecnologia. Seja em São José, seja em Taubaté, verifica-se aqui uma tendência natural, inata, de desenvolvimento de uma tecnologia sofisticada, seja para a aviação, seja para a indústria bélica, seja para outros ramos da indústria de material pesado. Nós tivemos hoje, tive com o nosso querido Bilili, tivemos com o Digão, também o vereador Peixoto e o Paulo Leme, e estivemos recebendo a visita honrosa do prefeito de Pindamonhangaba, o Vitor Ardito, almoçando com o general Laerte no CAVEX, né, que é o Centro de Aviação do Exército. E lá o general bem frisava isso, o desenvolvimento, as perspectivas de desenvolvimento de Taubaté nessa seara tecnológica. Tivemos também vendo a área em que poderá futuramente ser instalado um autódromo que venha até mesmo a substituir o autódromo de Interlagos, aqui em Taubaté, e um autódromo para abrigar a Fórmula 1, e juntamente com ele para sediar um distrito industrial, porque é próximo de São Paulo, é próximo do Rio de Janeiro, é próximo do litoral para escoar mercadorias de exportação. Então, a questão do desenvolvimento industrial e tecnológico, essa é uma tendência, a meu ver, irreversível. A segunda é a vocação turística. Não apenas porque essa é uma das regiões de maior preservação ambiental e ecológica do estado, mas também pela sua beleza natural, que não se trata de adjetivar. É um simples substantivo, é uma constatação. E, aliado a isso, o turismo religioso. Nós encaminhamos ao governador Geraldo Alckmin uma proposta para criar no Vale do Paraíba o Vale da Fé. O que seria o projeto Vale da Fé? Seria um projeto de incentivo fiscal a todas as empresas que se estabelecerem na região do Vale do Paraíba para fomentar o turismo religioso. Empresas de transporte, comércio de materiais, hotéis, restaurante, enfim, tudo aquilo que esteja ligado ao turismo religioso, que movimenta mais de 2 milhões de pessoas por ano somente no Vale do Paraíba, poderia, sem dúvida alguma, trazer um grande e ainda maior desenvolvimento para a região. E, sobretudo, a tradição cultural, berço de Monteiro Lobato,
a terra do sítio do Pica-Pau Amarelo, programa premiado na televisão pela Unesco, a capital mundial da literatura infantil, ou seja, sediar grandes encontros culturais também seria muito importante. Acredito que este é o caminho, e Taubaté tem uma vocação natural como um celeiro de bons políticos, como temos aqui um ao lado, o nosso querido Digão, e um que falou agora há pouco, o Bilili. Então, a meu ver, nós temos que prestar atenção nesta região, fomentá-la, porque é uma região de grande vocação para o desenvolvimento econômico, turístico e cultural. Tem uma participação agora do Luiz Carlos, está perguntando, acho que pergunta o vereador Digão, quando sairá o aumento dos servidores municipais em Taubaté, vereador? Uma posição? Luiz Carlos, obrigado pela pergunta. É uma pergunta que eu também faço ao prefeito municipal. Desde maio nós estamos pedindo e solicitando esse repasse, esse direito do servidor, que é pelo menos a revisão anual, é um direito dos servidores. Entendemos que a prefeitura, a atual administração, pegou a prefeitura quebrada, com vários problemas financeiros, mas hoje, segundo próprias informações da administração, temos em caixa mais ou menos 100 milhões de reais. E é inaceitável o servidor não ser valorizado e ter o seu reconhecimento por parte da administração. Quarta-feira mesmo, na sessão da Câmara Municipal, cobrei energicamente do prefeito que não cabe mais desculpa para isso. Maio, junho, julho, agosto, setembro, já estamos em outubro e a prefeitura vem protelando essa questão salarial dos servidores. Nós não aceitamos mais desculpa, esperamos que nos próximos dias a atual administração possa concretizar uma proposta de revisão anual ou de aumento para que os servidores possam se sentir valorizados e continuarem realizando um bom trabalho que vem fazendo na administração pública. Então, pedimos também e solicitamos ao prefeito que possa se empenhar nessa causa, porque o servidor também precisa ser valorizado. Não adianta cobrar se você também não saber valorizar os servidores, que se não fosse eles, a cidade já teria parado. Então, nós temos que valorizar todo servidor público municipal. Deputado, o PSDB perdeu uma cidade importante aqui na região, que foi São José dos Campos, no último pleito, e não sabemos quando que vem temos eleições. E existe uma grande expectativa que o partido possa novamente ter nomes fortes na nossa região, tanto estadual como federal, e também contar com a participação dos deputados que sempre auxiliaram a região, como é o caso do senhor, sempre citado, sempre lembrado. Eu não sei se já existe algum tipo de cogitação, lógico que a gente está no período de pré-campanha, tudo ainda é muita especulação, mas o senhor continua, pensa em continuar como estadual, existe uma possibilidade federal, e parece que está sendo ventilado com o PSDB que pode ter um candidato a deputado, e o nome mais cotado também é o do vereador Digão, que está presente aqui. Como é que está essa situação? Olha, eu considero, numa análise sobre a perspectiva do PSDB, a derrota em São José é episódica, deveu-se a um problema de natureza pessoal, familiar, de um candidato fortíssimo do PSDB, que sempre ganhou as eleições, o ex-prefeito Emanuel, que é um dos grandes ícones, aí um dos grandes valores do PSDB. Aqui o Ortiz Júnior teve uma brilhante, arrasadora vitória nas urnas, está iniciando uma boa administração municipal. Nós temos em Pindamonhangaba o Vitor Ardito também com uma vitória fantástica. Então o PSDB tem uma presença forte na região, de muitos valores, e eu penso que, avaliando aqui pela administração do governador Geraldo Alckmin, que é o grande nome representativo aqui da região, eu acho que o PSDB tem feito, na minha avaliação, está fazendo aquilo que precisa ser feito. Ou seja, uma administração responsável, sem demagogia. Nós temos hoje as finanças do Estado de São Paulo totalmente equilibradas, os gastos com pessoal dentro do nível prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Estado está saneado, tem as melhores rodovias do país, das 10 melhores rodovias, as 10 se encontram aqui. Evidentemente há problemas, ninguém diz que é fácil, mas o PSDB tem feito uma administração correta e ninguém tem dúvida da probidade, da correção, da honestidade do governador Geraldo Alckmin. Então, acho que acredito que está indo no rumo certo. Evidentemente, nós temos um projeto a desenvolver na Assembleia Legislativa. Em 2006, eu me licenciei do Ministério Público, tinha naquela época 18 anos de carreira como promotor de justiça,
e resolvi sair candidato para deputado estadual. Minha própria esposa, que é promotora criminal, promotora de justiça criminal, não concordou, mas foi um desejo, eu tinha um projeto a desenvolver, me elegi deputado estadual, com 95.101 votos, fizemos um trabalho, a meu ver, sério, consistente, nos reelegemos com mais do dobro da votação, tivemos 214.592 votos, quase 215 mil votos. Eu sou o deputado estadual mais votado em exercício na Assembleia e eu não terminei ainda o projeto que eu venho desenvolvendo. A competência das Assembleias Legislativas é uma competência muito restrita. Você legisla na área de consumidor, na área do meio ambiente, na área de servidores de instituições, órgãos estaduais e também na área de segurança, justiça, estas questões. Então, eu tenho vários projetos que eu apresentei, não quero sair do mandato de deputado estadual antes de aprovar todos estes projetos, ou pelo menos os principais deles. Eu não estou querendo fazer uma carreira rápida, não. Eu penso em fazer bem feito o que eu estou fazendo naquele momento. O meu trabalho de deputado estadual continua, como eu entendo que ele ainda não terminou, a minha tendência é ser pré-candidato à reeleição para deputado estadual, continuar como deputado estadual para terminar o trabalho. Não, mas você já devia ir para federal, não é possível. Não é questão de isso ou aquilo, é questão do trabalho que está sendo feito e não foi terminado. Eu tenho aqui uma admiração muito grande pelo vereador Digão, que o Bilili me apresentou. Vi nele reunidas várias qualidades de um grande homem público, um homem que, isso qualquer um pode atestar, aproximando-se, conversando com ele, transpira dignidade, transpira seriedade, é um homem idealista, independente, em política é muito importante isso, não tem o rabo preso com ninguém, um homem independente, empreendedor e preparado. Então, é alguém que é um grande vereador, tenho certeza que vai fazer um mandato excepcional, caso ele entenda que pode servir a Taubaté como um deputado federal, se ele entender que no Congresso Nacional ele tem condições também de auxiliar Taubaté, de auxiliar a região, de agir com uma presença ainda maior, se ele assim entender, terá todo o meu apoio. Terá todo o meu apoio, porque ganhará o Congresso Nacional, ganhará a região e ganhará a Taubaté. Essa é uma decisão que cabe a ele deve definir o seu futuro. Na minha decisão, a minha tendência realmente é prosseguir como deputado estadual, pelas razões já explicitadas, a necessidade de terminar o trabalho já realizado. Vereador, o senhor está cogitando essa possibilidade hoje, faz parte da sua reflexão diária, do seu estudo, essa possibilidade de uma pré-candidatura a deputado federal? Bem, Rogério, é aquilo que eu falo. Acho que a gente tem que fazer cada coisa no seu momento. Nós estamos num mandato, um segundo mandato aqui na Câmara Municipal. Acho que eu tive uma grande aceitação da população do primeiro para o segundo mandato, do primeiro com 1.900 votos, pulando para 5.500 votos no segundo mandato. Acho que isso é fruto de um bom trabalho, um trabalho com seriedade, com transparência aqui para a população taubatiana. É lógico que, como o Capês acabou de falar, a gente tem um desafio na vida. Eu acho que a partir do momento que você almeja algo na vida que possa refletir em ajudar as pessoas e possa projetar isso para o futuro, aumentando o poder de melhorar e dar mais resposta à população de fatos concretos, é claro que nós almejamos. Eu acho que o PSDB tem, hoje, eu na presidência do PSDB aqui do município de Taubaté, nós temos aqui muita seriedade, nós respeitamos muito os nossos filiados, os nossos militantes do PSDB. É lógico que nós vamos repartir isso com os militantes, vamos discutir isso com a população, mas é claro, se meu nome for um dos colocados para que nós pleiteamos uma vaga no Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma eu me coloco à disposição como pré-candidato para que a gente possa discutir o futuro da nossa cidade, melhorar a representatividade que há muitos anos nós não temos no Congresso Nacional, aqui na nossa região, principalmente essa região de Taubaté, do fundo do Vale, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte. Então, acredito que chegou a hora da população avaliar essa situação. E, sem dúvida nenhuma, já me colocando como um pré-candidato
a serviço da população e sempre trazer benefícios a esse povo tão maravilhoso que é o povo taubatiano e de toda a região. Eu vou fazer o último intervalo, eu quero agradecer a participação do vereador Digão. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco também. Obrigado, Rogério, é sempre um prazer estar aqui no TV Cidade e parabéns pelo seu programa e um abraço a todos os telespectadores. A gente vai para o intervalo rápido e volta já para o bloco final do programa. A Super Troca de Óleo Faria Lima tem como diferencial, além do atendimento, produtos de qualidade comprovadas, tais como óleos para carro a gasolina, Flex, GNV, diesel e motos, óleos originais, Motorcraft, a Cedelco, Castrol, Elf, Total, Honda, Toyota, Hyundai, Selenia e Nissan. Óleos homologados, Elaion, Shell, Ipiranga, Petrobras, Mobil, Avoline. Troca de filtros de combustível, óleo, ar e ar-condicionado para todos os veículos. Em nosso mini mercado, você encontrará acessórios como baterias, extintores de 1 ano e ABC para 5 anos, palhetas para limpadores, limpa-pneus, silicone, etc. Troca de óleo inteligente nas especificações 15W40 e 5W30, com propulsora pneumática que dispensa embalagens. A Super Troca de Óleo Faria Lima atende de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 7 da noite. Sábados, das 7h30 às 2 da tarde. Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 835, Jardim Ana Emília. Fone 3622-1688. E-mail stoliofl@hotmail.com. A Super Troca de Óleo Faria Lima aceita todos os cartões. Pague à vista ou em 3 vezes sem juros. Venha nos conhecer. Estamos de volta para o bloco final do programa Povo na TV hoje, recebendo o programa todo o deputado estadual Fernando Capês, e agora também com a participação do diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, nosso colega da casa, engenheiro Francisco Ering. Chico, muito boa noite. Boa noite, Rogério Naresi, boa noite, telespectadores da TV Cidade. É um prazer estar aqui, né, hoje que a gente se juntou aos programas para poder receber o deputado estadual Fernando Capês, o Bilili e o Bigão. A nossa bancada foi até pequena. Obrigado a todos por estarem aqui e estamos à disposição aí para conversarmos um pouquinho. Chico, aproveitando sua pergunta para o deputado Fernando Capês, que hoje abrilhanta a nossa cidade, a nossa região. Então, Rogério, o deputado falou que a coisa que mais aflige a nossa cidade hoje aí são duas coisas, né? Uma é o aumento do funcionalismo municipal. Como o Digão já disse aqui e cobrou veementemente na Câmara essa semana, o Bilili também vem cobrando, desde maio que isso vem se empurrando, vamos dizer, aí com a barriga, desculpa a expressão, mas eu inclusive tive com o presidente do sindicato dos servidores, o Augusto, junto com a Odila Sanches lá na prefeitura esses dias, e pasmem vocês, a data base da categoria não tinha sido garantida desde maio. Não sei se vocês, vereadores, sabiam disso. Eu perguntei isso diretamente ao Augusto e eu falei, Augusto, me responde, você garantiu a data base ou não garantiu? Não. Quer dizer, então, isso vem se empurrando. Então, o senhor vai estar com o prefeito hoje, ele deve ir na sua... Até ele tem que ir, né? Porque no último comício dele lá de Quiririm, você fez um brilhante pronunciamento para ele, naquela hora que ele estava
sendo acusado de um monte de coisa no final do segundo turno. Foi um pronunciamento muito bom seu, que eu vi, tenho gravado, eu estava lá. Então, acho que o prefeito tem que retribuir isso a você, né? E, deputado, e eu acho que você podia aproveitar no ouvido dele hoje, cobrar o aumento dos funcionários e uma melhoria na saúde que os dois vereadores que estão aqui tanto têm cobrado. Eu sou prova que os dois vêm cobrando. O Birili, então, é o nosso marcador, o nosso salva-vida aí. Pode deixar, Chico. Como você bem falou, no momento que era permitido fazer isso pela legislação, eu fiz de uma forma muito veemente, muito sincera, muito transparente. Penso que eu tenho o respeito do prefeito e eu vou dar essa sugestão. Evidentemente, ele deve estar a essa altura. Eu imagino que todo chefe de executivo gosta de dar aumento para não ter problemas e ter um bom funcionalismo público atuando motivado. Penso que ele vai fazer os seus cálculos para poder fazer jus ao pagamento, que é direito do servidor. E nessas horas a melhor coisa a fazer é reunir com os representantes e ter uma relação de transparência. Fazer um planejamento, como é que vai ser feito esse aumento, quando vai ser dado, em que momento, e cumprir rigorosamente aquilo que for combinado. Acho que essa é uma maneira de acalmar os ânimos e ao mesmo tempo manter estimulado o funcionalismo, porque não adianta apenas dotar de equipamentos materiais, se não se investir no ser humano, se a pessoa, o servidor não estiver motivado, estimulado, se sentindo recompensado, e se estabelece aquela relação, aquele pacto de lealdade entre o Estado e seus servidores. E quem acaba sendo grande beneficiário é o povo, né? A grande beneficiária é a sociedade, a população. Então não tenha dúvida que ele já deve estar nos assistindo, já está vendo isso, mas eu vou pessoalmente, porque eu espero que ele apareça, será uma honra para mim, eu espero pessoalmente poder dar esse seu recado para ele, Chico. Deputado, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei importantíssima, como o senhor bem disse, né? A improbidade administrativa é algo que realmente derruba o chefe do executivo, e hoje é algo que alguns prefeitos não se prepararam para isso. A gente sabe disso, infelizmente, né? Como é que, se o partido tem um mandato, o mandato hoje pertence ao partido, o que os partidos estão fazendo que não conseguem, já na preparação dos candidatos, né, que depende do partido, por que os partidos não começam realmente a trabalhar esses aspectos que são muito importantes para que tenhamos políticos mais preparados? Olha, esse é um conselho muito inteligente. Aliás, um programa de excelente nível e faz jus ao nome do programa, né? Um conselho que o povo na TV daria aos políticos. Preparem-se, conheçam a legislação, nós dependemos da eficiência de vocês, da observância suas aos ditames da legislação. Lei de responsabilidade fiscal, o próprio nome já diz. Tenha responsabilidade, não gaste mais do que você arrecada. Gaste com custeio de pessoal até um determinado percentual. Invista corretamente na educação, não invista 1 centavo a menos, porque senão você vai incorrer na lei de responsabilidade fiscal. Não deixe restos a pagar, ou seja, contas, penduricalhos para o seu sucessor pagar, senão as sanções são pesadas. Lei de improbidade administrativa, o enriquecimento ilícito do administrador, o dano ao patrimônio público e a violação aos princípios da administração configuram um ato de improbidade com penas severíssimas, ou seja, penas que podem decretar a morte civil do político. Agora, o que tem que ser feito? Eu tenho feito várias palestras, não apenas para políticos do PSDB. Tenho feito palestras para todos os candidatos, tenho falado sobre a lei ficha limpa, o que leva um candidato a se tornar ficha... Elaborei uma cartilha que eu distribuo gratuitamente sobre a lei da ficha limpa. A gente procura observar, aconselhar. E o conselho que eu dou a todo administrador é o seguinte: faça licitação, faça concorrência,
Não acredite em hipóteses de dispensa, de inexigibilidade de licitação. Sempre haverá uma válvula a ser questionada. Observe o princípio da economicidade. Diante de várias possibilidades, adote a mais econômica. Aplique o princípio da razoabilidade. Tenha bom senso nas suas escolhas, nas suas opções. Aplique o princípio da moralidade. Se afaste de decisões que moralmente sejam questionáveis, ainda que dentro da lei. Então, por exemplo, um administrador, são exemplos que estão na doutrina, pródigo em torrar recursos com mordomias, em vez de aplicar em outras áreas, ainda que haja previsão legal, é improbidade administrativa. A publicidade tem que ter caráter informativo, não pode se prestar à promoção pessoal do administrador. Então, todas essas questões a gente tem procurado falar. Eu recebo muitas visitas de prefeitos em nossos gabinetes, a gente conversa bastante, eu procuro sempre ter a cautela de orientar. As prefeituras de municípios menores não têm estrutura, não tem uma secretaria de negócios jurídicos, tem uma procuradoria muitas vezes deficiente. E o que a gente vê são prefeitos que saem com tantos processos da administração que não conseguem mais viver. Eu fui visitar um prefeito, Rogério, o prefeito está há 7 anos na cama, se alimentando na cama, ele tem 165 ações de improbidade. Cada vez que o oficial de justiça toca a campanha da casa dele, o homem treme, com ideias até de pôr fim à própria vida. E você vai ver, em alguns casos não houve má fé. Houve pura inobservância formal da lei, desconhecimento das gravíssimas consequências. Então, no meu modo de ver, seria medida de cidadania fazer uma escola de política. Uma escola de política, mas difundir essa escola, não só para políticos, mas para toda a população, estimular a população a participar ativamente da política, mas ensinar as consequências de opções num sentido ou no outro, da legislação, da observância, falar sobre a ficha limpa, das regras eleitorais. Nós estamos vendo, é triste, vários prefeitos que ganharam a eleição, a população votou, escolheu, fez a sua opção, e a Justiça Eleitoral cassando os mandatos por inobservância de regras que estão na legislação eleitoral. Então é muito importante isso. São parentes, o Chico tem um comentário, né, Chico, a respeito dessas ponderações do deputado Capês. Deputado, o senhor é promotor, eu sei disso, mas o senhor fez engenharia antes, não? Porque o senhor falou com o engenheiro, o senhor mostrou aí tudo de uma licitação. E, em nome do Sindicato dos Engenheiros, já estou convidando você para ir fazer uma palestra para os engenheiros. Porque estou colocando à sua disposição, porque realmente você falou como a gente escuta no curso de engenharia, como a gente faz o juramento quando sai da escola, o que a gente deve fazer. Meus parabéns pelas suas colocações. Achei muito boa e estou colocando o sindicato à sua disposição para você ir fazer uma palestra para os engenheiros lá. Eu gostaria muito de ir, não só para fazer uma palestra, mas para aprender também, porque eu atuei na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público durante 15 anos. Eu sou o promotor mais antigo da área de defesa da improbidade. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar antes da lei de improbidade. A gente aplicava a lei Bilac-Pinto. E sem dúvida que conceitos técnicos ligados à engenharia são fundamentais. Muitas das ações de improbidade são definidas pela perícia de engenharia que é feita no local. Mas é muito importante isso, que haja essa observância, que haja, sobretudo, a palavra de ordem é cautela. O grande administrador é aquele que sabe se situar entre a linha tênue da cautela e da ousadia. Nem cautela excessiva a ponto de ser um administrador omisso, covarde, que não vai mudar nada, nem a ousadia que beira a imprudência. Ele tem que procurar se equilibrar de acordo com a legislação, seguir os ditames da legislação e ainda, por maior que seja a sua vontade de realizar, de empreender, de fazer acontecer, isso não pode ocorrer com violação das regras legais, porque as regras objetivas foram estabelecidas para garantir proteção da sociedade. Ainda que o administrador queira fazer a administração em prol da sociedade, ele não poderá fazê-lo passando por cima das regras da lei, dos procedimentos,
das formas estabelecidas pela legislação. A lei de improbidade administrativa traz consequências seríssimas. No caso de dano ao patrimônio público, o sujeito é obrigado a reparar o dano e ainda pagar o dobro deste valor a título de indenização. Havendo enriquecimento ilícito, ele é obrigado a restituir os valores acrescidos ilicitamente e ainda pagar uma multa equivalente a 3 vezes o valor do acréscimo ilícito. Ele perde a função pública, ele fica proibido de exercer os seus direitos políticos, em alguns casos por até 10 anos, outros por 8, outros por 5 anos. Ele fica proibido de contratar com a administração pública, ele tem que pagar multa, ele perde o cargo público, enfim, são tantas as sanções que se o administrador olhar aquilo e falar, mas como? A legislação é muito rigorosa. Então, foi o que o Rogério fez um comentário muito inteligente e oportuno no início do programa. Ser administrador público hoje é um grande mérito, mas é um enorme risco de desgraçar a vida do sujeito até o final. Então a legislação hoje é muito rigorosa e precisa ter curso, sim. Tem que ter curso para que o administrador de boa fé não meta os pés pelas mãos. Chico, você tem mais alguma pergunta, deputado? Eu gostaria de fazer um comentário, né? E Nada à vontade. deixar o deputado também à vontade. As primeiras palavras suas, né, aqui no programa, você falou sobre a lei que você tinha feito dos hospitais, que já só falta só sancionar, né? Essa já é lei, já está valendo. E a segunda das concessionárias, essa que falta sancionar. Eu gostaria de colocar o meu programa aqui na TV à sua disposição para a gente divulgar isso ao máximo, que eu acho leis da mais... Fazer uma campanha também. Fazer uma Acho que campanha mesmo, isso. uma cartilha que você mande para cá, através do Digão, através Temos do fábrica Vini. de Taubaté, Nós né? ajudamos aqui na TV. Olha, Estou falando em meu nome, né? Tem o Jefinho, que é o presidente, mas tenho certeza que ele também ajudaria, porque são coisas que vão de encontro à população. Olha, Chico, eu que estava falando, porque a minha intenção é prosseguir como deputado estadual no exercício do meu mandato. Eu preciso aprovar alguns projetos de lei que eu considero muito importantes. Um deles pune os estabelecimentos que colaboram com o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. Caça a inscrição do ICMS, multa em até 4 milhões o estabelecimento que colabora. O que é colaborar? Deixar que a mulher ali seja objeto de um tráfico. E quando eu digo tráfico, não é prostituição, não. Tráfico é a força. Ela está sendo comercializada à força, como uma mercadoria. E isto ocorre. Nós temos um segundo projeto importante que cria um cadastro de chaveiros. Tem muito bandido fingindo que é chaveiro para fazer uma micha da tua casa e lá depois praticar um furto. Tem que ter um cadastro para você consultar. Nós temos aqui o projeto das concessionárias que falou que se a autopeça que você pedir na concessionária não for reposta, em 30 dias a montadora tem que alugar um carro para você. Nós tivemos um projeto aprovado, que pune maus tratos contra animais. Um projeto perfeito, completo, que iria se seguir aquele que criou a Promotoria de Defesa Animal. Houve um veto, o governador vetou, a nosso ver, induzido a erro pela assessoria jurídica do Palácio. Nós estamos numa campanha para derrubar este veto e tornar lei a nossa iniciativa que pune maus tratos contra animais. Então, tem projetos importantes. Nós temos que mobilizar a população para que ela, conhecedora da sua força, peça coisas que são no seu interesse, que são em seu benefício. Deputado, nosso tempo aqui do Povo da TV está esgotado. Eu queria agradecer primeiro a participação do Chico, que vai tocar depois do intervalo o programa Cidade em Ação. Chico, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Rogério. Muito obrigado também ao convite, ao Bilili, que programou tudo isso desde o começo, né, Bilili? Digão, deputado, estamos à sua disposição também. Agradecer a presença do deputado Fernando Capês, que vai estar em Taubaté dando uma palestra daqui a pouco na Unital, uma palestra importantíssima, né? Não só para o estudante de direito, mas também para o cidadão, para o político principalmente. Esperamos que o prefeito esteja lá, né? Deputado, obrigado pela presença aqui conosco, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Rogério, um programa fascinante, o tempo passou, nem percebemos. Queria agradecer ao Chico pelas suas palavras, pelo seu incentivo, pela sua participação e pelo seu programa também, um programa de muito sucesso e credibilidade.
Queria agradecer profundamente ao Bilili, meu irmão Bilili, que tornou possível que eu tivesse essa intimidade que hoje tenho com Taubaté. Eu conhecia muito Taubaté também por um grande promotor que atuava comigo, Sérgio Salgado Ivaí Badaró, com o qual trabalhei no primeiro Tribunal do Júri em 1990. Queria agradecer ao Digão, ao vereador Carlos Peixoto, ao Paulo Miranda, ao Luizinho da Farmácia, a toda a Câmara Municipal. Quero cumprimentar aqui o prefeito de Taubaté, o Ortiz Júnior, e todos os munícipes. Muito obrigado, foi uma honra ímpar, um prazer muito grande ter estado aqui. Nós ficamos por aqui, estaremos de volta na segunda-feira às 18 horas com mais um programa Povo na TV. A todos, uma ótima sexta e um excelente final de semana. Até segunda.